Alô velhinho, eu sou o Andy e no episódio de hoje eu vou te ensinar como escrever um roteiro. Eu não vou dizer as palavras que tu vai usar, mas eu vou te dizer mais ou menos um cronograma para te seguir, para te não se perder, porque muita gente pensa como eu começo a escrever um roteiro. E é justamente isso que eu vou resolver, que eu vou te responder nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa saber quando vai escrever um roteiro, na verdade antes de escrever um roteiro, é ter a ideia. Mas que ideia inovadora ter uma ideia. Não, é simplesmente óbvio que começa de uma ideia, não é? E essas ideias surgem de diversos momentos que podem acontecer na nossa vida, seja no banho, seja caminhando na rua, seja vendo algum acontecimento e tu pensando, poxa, isso podia ser um filme, mas enfim, tu tem que ter uma ideia. Tem que ter, digamos, um princípio de ideia. E essa ideia pode não ser necessariamente o início da tua história final, mas pode ser o clímax, onde tu imagina a coisa acontecendo e aí a partir daí tu tem que começar a construir um início, um meio para chegar até aquele fim. Ou de repente tu pensa no meio e aí tu tem que depois resolver qual vai ser o final e como começar essa história. E a segunda, a partir dessa ideia, tenta definir qual seria a conclusão dela. Se tu já pensou no clímax, legal, é isso que tu precisa para te construir o fundamento da tua ideia. Mas se não, pensa em como mais ou menos aconteceria essa história e define qual o clímax, ou seja, qual o resultado final. Porque um filme, na real, ele é sobre os seus últimos 20 minutos, ou seja, sobre o clímax, sobre aquele momento de resolução onde tudo acontece. Porque toda a ideia do teu filme tem que apontar para o clímax. Encontrou o clímax, tu vai ter a tua ideia governante, que é sobre o que é o filme, de que trata o filme. Por exemplo, alguém solitário que não sabe se relacionar com as pessoas e que no clímax ele vai finalmente se abrir e passar a ter uma vida de relacionamento com alguém. Então tu sabe que o filme é sobre alguém que tem dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento e que ele vai trabalhando para se transformar dentro disso. Enfim, tu precisa encontrar o clímax e a partir dele tu vai encontrar a ideia de todo o filme, que a gente pode chamar de logline, ou seja, tu escreve o teu filme resumidamente ali 1 ou 2 linhas sobre a essência dele, um resumo dizendo, é um personagem que tu pode inclusive usar adjetivos. É um jovem de 29 anos, tímido, que não se relaciona com as pessoas, que tem dificuldade de relacionamento. Tu inscreve no canal e tu sabe que o teu filme vai andar dentro disso tudo. A partir disso, tu pode começar a dar um corpo para o teu filme escrevendo o argumento. O que seria o argumento? Tu escreve o teu filme como se ele fosse uma história, como se estivesse escrevendo um livro. Eu prefiro não usar este recurso técnico e já ir direto para o próximo, que é tu pega o teu filme e começa a escrever ele em cenas, ou seja, sei lá, cena 1, tu mostra a introdução, quem é o teu personagem, cena 2, não precisa nem dar número nas cenas, na verdade, mas precisa dividir em cenários, em acontecimentos, sem necessariamente dar falas, para que aí tu consiga enxergar o teu filme inteiro, tu consiga dividir ele em tópicos e ver, nesse primeiro momento acontece isso, depois acontece aquele outro. E olha só, o teu filme está mudando. O teu filme já é diferente da ideia que tu teve. O teu filme já é diferente, por exemplo, se tu escreveu o argumento e agora está na escaleta, que eu esqueci de falar o nome. A escaleta é o passo onde nós escrevemos em cenas, só em ações, o teu filme e a tua história. Então, na escaleta já é diferente do argumento e em cada passo o teu filme vai ficando diferente. Porque tu vai fazendo tratamentos do roteiro e vai afinando essa história para que ela fique de fato boa, para que ela funcione, para que as cenas funcionem. Não esquece de curtir e dizer aqui nos comentários o que tu achou. Depois disso, tu precisa escrever o teu roteiro agora de verdade, com falas. Antes tu não precisava nem colocar na estrutura de roteiro. Agora, conhecendo a estrutura de roteiro, tu já deve conhecer, tu começa a escrever ele e já pensando, cena 1, qual o cenário, se é dia ou noite, escreve as ações, depois escreve as falas, mas sem se preocupar muito se é exatamente aquilo que tu quer dizer, mas tem que se preocupar com a ideia da cena, o que tu quer passar naquela cena. E aí tu vai escrevendo todo o teu roteiro com as ações, com as falas, com as caracterizações, de o que o personagem está vestindo, onde ele está, como é aquele ambiente. Se
tu quiser, não precisa nem escrever tanto agora, tu pode deixar essa parte para depois. Depois disso, tu tem que passar o teu roteiro de novo, do início ao fim, porém agora afinando as falas. Tu tem que pegar o teu personagem e pensar, realmente funciona esse diálogo? Realmente essa cena traz algum sentido? Ela é importante pro filme ou não? Se não for, tira. Se o diálogo não acrescenta em nada, tira. Se a cena ela não expressa o personagem, não tem uma transformação dentro daquela cena, tira. Ou seja, tu vai fazer essa passagem afinando, vendo agora se o teu roteiro está funcionando e dando um corpo quase final para ele, de forma que tu veja que o roteiro realmente as coisas estão se encaixando e ao mesmo tempo também que tu já escreveu tudo, tu pensa, poxa, eu podia colocar aqui no início um detalhe que vai apontar lá pro final, só que sem entregar. Esse é o momento que tu vai colocar esses detalhezinhos. O próximo passo é, depois que tu passou de novo todo o roteiro, afinando os diálogos, e aí tu viu, agora faz sentido, o personagem realmente falaria isso, e aquele outro não. E aí tu vai ver que o teu roteiro de antes estava tão horrível, e o teu filme já é o outro do que tu tinha anteriormente. Agora tu vai passar ele todo de novo, só que encenando. Ou seja, o bom roteirista é aquele que entra dentro da história e que começa a falar e a andar, sei lá, fazer as ações do personagem como se já estivesse no filme. Tu vai tentar encenar, tu vai tentar estar dentro daquela cena para ver se faz sentido a movimentação, se faz sentido as falas, se funciona, se está muito rápido, se está muito lento. E aí por último, sim, tu vai acrescentar todos aqueles detalhes, tu pode ver se realmente está certo. Nessa cena o personagem está usando tal roupa, nessa cena o quarto dele está diferente do que estava no início do filme. Tu põe ali um easter egg, tu põe alguns detalhes de repente do cenário que tu queria que tivesse, que é obrigatório, detalhes obrigatórios ou algumas pistas do que vai acontecer depois. Eu não posso deixar de falar também, e por mais que não seja objetivo do canal estar te vendendo coisas, mas eu criei 3 cursos na Hotmart que podem te ajudar e também que tu pode me ajudar se tu tá gostando desse canal, desse conteúdo que a gente está produzindo, que são um vídeo sobre, um curso sobre qual a melhor câmera e lente, mas de uma forma muito prática, não aquela coisa de é a melhor câmera que tu tem. O segundo sobre áudio de qualidade, como ter um áudio de qualidade, e o terceiro como produzir mídias para igrejas, tudo que a igreja precisa saber para produzir as suas mídias. E por último, né, que já nem faz mais parte do roteiro, é na decupagem que o teu filme vai se transformar. Se tu for o mesmo diretor que o roteirista também, então na hora que tu for montar os planos, definir como as cenas vão ser mostradas, é bem possível que tu lembre, que tu consiga enxergar algum detalhezinho de ação que tu não conseguiu enxergar anteriormente quando tu simplesmente estava escrevendo ou encenando as falas, porque tu é obrigado a enxergar cada passo, cada movimento do teu personagem, e às vezes com isso surge aí uma fala a mais, uma fala a menos, uma ação, detalhes que vão surgindo e o teu roteiro vão se transformando. Aí depois disso, né, como eu falei, na hora de filmar, teu roteiro vai se transformar de novo. E aí na hora de editar ele vai se transformar e vai virar ali o teu outro filme. Mas desde o início desses são os passos que tu vai seguir para te construir o teu roteiro, que tu vai começar. Então tem a ideia, define a ideia governante a partir do clímax, constrói o argumento se tu achar necessário, depois tu vai para a escaleta, aí sim tu escreve teu roteiro, faz a primeira passada escrevendo tudo, com falas e tudo, depois tu passa de novo e passa de novo e vai passando quantas vezes achar necessário para afinar todos os detalhes e fazer com que o teu roteiro conte uma história que faça sentido, que as pessoas gostem e queiram assistir o filme de novo, porque aquilo mexe com elas e realmente passa uma transformação no qual as pessoas se identificam. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, dúvidas deixem nos comentários e te vejo no próximo episódio de Producena.